Boa tarde a todos. É um imenso prazer, uma alegria estar aqui, nessa casa que há muito é a casa da democracia. Meus agradecimentos ao Dr. Charles Daniel Duvozan, ao que me falaram, presidente da subseção Cascavel da OAB, ao Dr. Rodrigo da Costa Glaser, diretor do Conselho Executivo da Escola da Associação dos Magistrados do Paraná, Magistrados do Trabalho, a doutora Monalisa Mitchell, que muito me honra em dividir essa mesa. Desde o momento que eu recebi o convite do Dr. Rodrigo para participar deste evento, a minha intenção foi semear um pouco de calmaria aos advogados dentro dessa tempestade chamada reforma trabalhista. Obviamente, dentro da limitação do tema que foi proposto. Deixa eu achar um modo de operacionalizar isso aqui. Vivesse nos dias de hoje o poeta e filósofo romano Horácio Flaccus diria sobre a chamada reforma trabalhista que a montanha pariu um rato. Tá? Contorceu-se, gemeu, urrou, atraiu uma profunda expectativa de todos e pariu um rato. Por quê? Não há nada de absolutamente novo nisso no Brasil. Deixando de lado as maravilhas desse país, nós, brasileiros, temos uma predileção obsessiva pela demagogia. No caso da Lei 13.467, da Medida Provisória 808, de 2017, em geral, nós somente ouvimos as vozes dos vendedores de ilusão, propagando uma desburocratização e uma autorização legislativa para a contratação de autônomo e pessoa jurídica no lugar de empregados, que não existe na lei. E, de outro lado, as vozes dos profetas do caos, propagando o retorno à economia escravagista, que também não existe na lei. Isso tudo são apenas bandeiras político-ideológicas, no afã de atrair seguidores, mas que não podem, de maneira nenhuma, balizar a análise técnico-jurídica por nós, operadores do direito. Com essa introdução, é preciso, então, compor uma lente sobre a qual nós vamos interpretar essa nova legislação. E responder à indagação desse nosso pequeno tema, uma nova sentença, fixação de critérios de interpretação. Sérgio Pinto Martins, em seu Direito do Trabalho, trata dos princípios como proposições básicas que fundamentam as ciências. Para o direito, o princípio é seu fundamento, a base que irá informar e inspirar as normas jurídicas. Nós temos princípios aí, tá, a balizar a nossa interpretação da lei. Com efeito, e a informar todo o sistema jurídico processual brasileiro, o artigo 5º, 35 da Constituição, estabeleceu o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O princípio da primazia da realidade, que nós aprendemos há algumas décadas, com exceção dos mais novos aí, o professor Américo Plá Rodrigues informa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge dos documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, aquilo que sucede no terreno dos fatos. Embora autônomo, o direito processual é informado pelo princípio da instrumentalidade, que nessa perspectiva nossa, desse nosso tema, resume-se na máxima de que o processo é um instrumento de atuação do direito material. O processo não é um fim em si mesmo. Por fim, é preciso tratar, embora a lei, a meu ver,
tenha deixado de lado esse brocardo, que a lei não contém palavras inúteis. Pois bem, então nós temos princípios informando o sistema jurídico nacional. É em cima desses princípios que são construídas as normas que tratam das relações jurídicas dentro do território nacional. Com esse filtro, eu diria para vocês, para os senhores, as senhoras, desde logo, que não há uma nova sentença no processo do trabalho. E, para isso, eu vou tratar de alguns artigos da lei, algumas disposições da lei, com a intenção de acalmá-los, aquilo que eu falei no início, com a intenção de tranquilizá-los. O artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, dispôs que as súmulas e outros enunciados de jurisprudências editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ao contrário do que possa parecer ao leigo, e a impressão que eu tenho é que esse artigo foi redigido por um leigo, por alguém que não é da área, o Poder Judiciário não cria obrigações. E essa foi a preocupação da disposição legislativa. Não foi a restrição de direitos, foi a preocupação de não criar obrigações não previstas em lei. O Poder Judiciário não cria obrigações. O Poder Judiciário interpreta a lei e dispõe o direito no caso concreto. A repetição dessa interpretação, a consolidação no âmbito dos tribunais, é que enseja enunciados e súmulas, mas não há aí propriamente uma criação. Exemplo disso, as horas em itinere, é talvez o exemplo mais fácil. Embora tenha previsão, embora a gente tenha chamado esse instituto de horas em itinere, em alusão ao itinerário que o trabalhador fazia dentro de um veículo fornecido pelo empregador, para o local não servido de transporte público ou de difícil acesso, não há nenhuma criação. O que há é a interpretação desse artigo 4º, que dispõe que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador. A interpretação desse artigo 4º foi o que ensejou a conclusão de que esse tempo que o trabalhador gastava dentro da condução para o local onde o empregador optou por se estabelecer, onde não tinha serviço de transporte público ou o local era de difícil acesso, é que justificava dizer esse tempo compõe a jornada de trabalho. Então, não há aí, e aí nós temos que fazer uma ressalva, é muito comum o pedido de pagamento das horas em itinere. Não há como acolher esse pedido. O que há é o reconhecimento do tempo de itinerário integrando a jornada de trabalho. Tanto que se esse tempo de itinerário não extrapolasse a jornada normal, não havia condenação de pagamento de horas extraordinárias. Então, o que a jurisprudência dispôs, e isso no início era muito específico para algumas empresas, alguns casos concretos, mas foi que esse tempo na verdade, jornada de trabalho, porque o empregado já estaria à disposição do empregador, por conta da opção do empregador em desenvolver a atividade econômica longe ou afastada do transporte público, ou se estabelecer em local de difícil acesso. Com isso, esse é um pequeno exemplo, mas a gente poderia tratar de vários exemplos aqui. O Poder Judiciário não cria nada que não esteja na lei. O Poder Judiciário empresta à lei uma interpretação
E essa interpretação reiterada ao longo do tempo resulta, eventualmente, num enunciado, numa súmula. No artigo 8º, parágrafo 3º, dispôs, como nova regulamentação, o NR no final ali, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: quem é que disse que com essa disposição o juiz, o magistrado, somente pode analisar os aspectos formais dos instrumentos coletivos? Eu não sei de onde que saiu isso, mas eu ouvi várias vezes, inclusive na imprensa. O que o artigo está dizendo, o 104 do Código Civil, que para a validade do negócio jurídico tem que ter agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinado. Vejam, objeto lícito. Qual é o objeto de um instrumento normativo? Não é o direito material? Como é que o juiz não pode analisar, se o artigo 8º está dizendo que o juiz vai analisar os elementos essenciais dos negócios jurídicos e remete ao artigo 104. E lá, no 611, expressamente ele diz, constitui objeto ilícito de convenção coletiva exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. No 611b, ele está dizendo, objeto ilícito é isso aqui. Então, é óbvio que o juiz pode, sim, analisar o conteúdo dos instrumentos normativos, como sempre foi feito. Até porque nós voltamos lá no princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão, ameaça de direito. Esse exclusivamente aqui, a meu ver, é inconstitucional. Porque não é só o que a lei elenca. Eu vou dar um exemplo absurdo para que a gente compreenda isso. Se tiver uma disposição num acordo coletivo que, por conta de determinada falta, o empregador possa dar 50 chibatadas no empregado, o juiz não poderia analisar isso. É um exemplo absurdo, mas é só para exemplificar como é inconstitucional esse exclusivamente. Na minha opinião, esse parágrafo 3º é absolutamente inútil. Nem mesmo esse princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade justifica essa disposição legal. Porque nós temos lá no 7º o reconhecimento dos instrumentos normativos, o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos, que é muito maior, é muito mais amplo do que a intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O artigo 223-A da CLT dispõe agora a aplicação à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho, apenas os dispositivos desse título. Novamente, se não fosse o 35, o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, nós temos lá o artigo 5º, o inciso 5º e o inciso 10, que dispõe que assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, e o 10 são invioláveis à intimidade privada, à honra, à imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Pergunto aos senhores, é constitucional esse apenas?
Eu não posso aplicar a Constituição, então, a teor desse 223A? É isso? Novamente, para mim, claramente, esse apenas é inconstitucional. Não fosse isso, o título não esgota o tema. E ele trata, inclusive, de um tarifamento que já foi reconhecido como inconstitucional pelo STJ, a súmula 281, pelo STF, em mais de um julgado. Quer dizer, e o curioso da história é que é publicada a Lei 13.467, depois vem uma medida provisória que continua insistindo no tarifamento. Quer dizer, toda a crítica que a Lei 13.467 recebeu logo que foi publicada, não serviu para o Poder Executivo reanalisar a questão. Isso aqui, certamente, essa questão do tarifamento será declarada inconstitucional. A súmula 281, indenização por dano moral, não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Se nós dermos uma lida nos acordos, ele trata bem dessa questão da igualdade, da proporcionalidade, da indenização ao agravo, a questão da incidência do princípio da igualdade, disposto no artigo 5º, sobre a mesma situação de fato, uma das vítimas receberá uma indenização conforme o salário maior do que a outra, embora o agravo possa ser o mesmo e o agente responsável pelo agravo possa ser o mesmo. O artigo 442B da CLT, que dispôs sobre o autônomo. Esse artigo, com todo respeito a quem pensa de modo diverso, é uma excrescência. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo dessa consolidação. Quando é que foi diferente isso? Quando que foi? Outra, há quem esteja... será que tem laser aqui, não? Será que é esse do meio? Não vou destruir nada aqui. Há quem esteja interpretando essas formalidades legais como requisitos formais. Não é isso. Formalidades legais do vínculo de emprego. Pessoa natural, subordinação jurídica, não eventualidade. Formalidade legal do contrato autônomo. Qual que é a formalidade legal do contrato? Primeiro que não há contrato autônomo, né? O contrato pode ser de empreitada, de representação comercial. A autonomia é uma característica de determinados contratos. Então, para o reconhecimento da autonomia, de um contrato ou o afastamento do vínculo de emprego, bastaria o quê até então? Bastaria que se reconhecesse a autonomia. O que a Justiça do Trabalho vai analisar a partir de agora, quando tiver um pedido de reconhecimento de vínculo e uma alegação em contestação de que a natureza do trabalho era autônoma? Vai continuar analisando os mesmos requisitos do artigo 2º, combinado com o artigo 3º. Não muda absolutamente nada nisso. Nada, não mudou nada. Tanto que, agora, a medida provisória 808 incluiu esse parágrafo 6º aqui, que disse que presente a subordinação jurídica será reconhecido o vínculo de emprego. Meu Deus do céu. Mas isso é óbvio, isso está lá no artigo 2º, combinado com o artigo 3º. Quer dizer, não há aqui, por exemplo, um instrumento de contrato escrito dizendo que o trabalho é autônomo. O que nós, magistrados, vamos continuar analisando? Lá do início, lembram lá do princípio da primazia da realidade? Nós vamos analisar o que se passou no dia a dia, nós vamos analisar o que aconteceu no dia a dia. Mudou alguma coisa?
Não mudou nada. Nem esse sétimo aqui, aliás, na verdade, eu acho que para o tomador de serviço, ele criou um requisito que não existia, que é a vedação da cláusula de exclusividade. Eu fiquei me perguntando, por que não pode ter uma cláusula de exclusividade num contrato de autônomo? Por que eu não posso ter uma cláusula de exclusividade no contrato de representante comercial? Ou numa empreitada, em que eu preciso terminar a empreitada numa semana? Quer dizer, o legislador criou um problema onde não existia. E agora vai surgir essa indagação e essa alegação nas ações. Presente a cláusula de exclusividade, o contrato de emprego se aperfeiçoa, ou o contrato de emprego aperfeiçoa-se, independentemente do requisito da subordinação jurídica ou não. O legislador criou um problema para o tomador de serviço, que não tinha até então. E essa cláusula de exclusividade vai servir, sim, para discussão no processo do trabalho. E eu não tenho dúvida que haverá quem sustente que, presente a cláusula de exclusividade, é nulo o contrato do autônomo, em decorrência disso, está aperfeiçoado o contrato de emprego. Contrato, o artigo 840, que a doutora Mona Lisa muito bem tratou, sobre a certeza, a determinação e indicação de valores na petição inicial, que é um dos tormentos dos advogados. Tormentos, não vamos exagerar, mas é uma das maiores preocupações agora com... É um tormento. A minha primeira indagação, a doutora Mona Lisa já esgotou o tema, era de que se há necessidade de que o pedido seja líquido, a sentença deveria também ser líquida. Nós já vimos que não havia isso nem no sumaríssimo, enfim, não há disposição nenhuma a justificar essa alteração. Mas tem duas questões bem importantes aí, relativas à imperatividade do verbo ser, quando ele diz que deverá ser certo. E aí duas questões. À luz inicialmente pode o juiz, verificando a ausência de liquidação dos pedidos, conceder à parte prazo para emendar a petição inicial ou requerer o que entender de direito, e se é cabível a dedução de pedido genérico com essa disposição aí. Eu entendo que a CLT é insuficiente para tratar da questão. Aliás, eu não entendi por que o legislador fez uma alteração dessa e não tratou integralmente da matéria. Nós temos o CPC recente. Podia simplesmente ter pego o CPC e reproduzido. Eu não entendi isso. Mas, enfim, eu entendo, não é que o juiz pode, eu entendo que o juiz deve conceder prazo de 15 dias para emendar a petição inicial ou fundamentar a generalidade do pedido. Por quê? Nós temos que voltar lá no início, naqueles princípios, naquele filtro que eu estabeleci. O processo não é um fim em si mesmo. Nós temos que olhar para o processo como o meio que o Estado adotou para resolver os conflitos sociais. É dessa maneira que nós temos que olhar para o processo. Nós não podemos cogitar a hipótese de tratar o processo desconectado dessa realidade. Nesse aspecto, o artigo 324, parágrafo 1º, é aplicável, sim, à hipótese. Há pedidos, um exemplo, pagamento de diferenças salariais com base em equiparação salarial justifica a generalidade do pedido. Por quê?
Nem é razoável o trabalhador ajuizar uma ação trabalhista, uma cautelar de exibição de documentos pedindo os recibos de uma terceira pessoa que não está envolvida diretamente nós podemos discutir, inclusive, a legalidade desse acesso em razão do sigilo. Não é razoável a cautelar de exibição de documentos, porque nós vivemos num momento social em que nós temos que diminuir a litigiosidade. A cautelar de exibição de documentos só tem o condão de aumentar o número de processos, sem a solução do conflito material. Não tem sentido nenhum que nós façamos essa exigência de que tem que ajuizar cautelar para liquidar o pedido. Ora, isso aí pode ser resolvido posteriormente. A alteração legislativa, ela não tem aliás, não sei qual que foi o objetivo, mas, enfim, o condão, obviamente, por aquele filtro que nós colocamos no início, não obstaculizar o acesso ao Poder Judiciário. Vai aumentar o custo, principalmente dos empregadores, aumentar o custo para o empregado, porque é óbvio que os honorários que podiam ser de 20% ou 25% vai ter um custo a mais. É óbvio que o advogado vai cobrar do empregador, em geral, né? A resposta a essa exibição de documentos. Quer dizer, você aumenta o número de demandas, você aumenta o custo do processo e não soluciona o conflito. A curiosidade desse artigo, e aí eu volto novamente a repetir pretensiosamente que essa lei foi redigida, parece, por leigos, mas o que ele extingue aqui é o pedido, e não é o processo. Quer dizer, é uma inovação do processo do trabalho, eu acredito. O que se extingue é o processo, não o pedido. Extinguir o pedido quer dizer que não pode mais, extinguiu, acabou o pedido, não pode mais fazer. Em relação ao prazo para emenda, novamente, o processo não é um fim em si mesmo, o processo é um instrumento, o objetivo, o trabalho do magistrado não é o cumprimento das metas do CNJ, no que toca, por exemplo, a quantidade de processos julgados maior do que os processos ajuizados. Esse não é objeto do trabalho do magistrado. E o 840 é insuficiente para tratar do tema e atrai, sim, a incidência pelo 769 do artigo 321 do CPC. Já lemos, né? 321, o prazo de 15 dias para emendar ou complementar. E o 324, parágrafo 1º, a licitude do pedido genérico, quando a determinação, por exemplo, do objeto depender de ato a ser praticado pelo réu. Um aspecto importante da reforma foi a alteração do artigo 818, embora o Manuel Antônio Teixeira não se conforme com isso, mas quando dispôs da distribuição dinâmica do ônus da prova, tratando o encargo probatório como regra de instrução e não regra de julgamento. E isso foi uma alteração que limita, sim, o poder jurisdicional, mas que eu entendo absolutamente legítima e louvável. Nós precisamos... Agora, o juiz não pode mais, na sentença, atribuir o ônus à parte e julgar pelo não atendimento, não cumprimento do encargo probatório, mas ele deve, antes do início da instrução, atribuir à parte o seu ônus em caso de inversão. Isso em louvor à paridade de armas e para evitar a chamada decisão surpresa disposta lá no artigo 10 do CPC.
Isso eu acho que foi uma alteração muito bem-vinda, dá segurança a todo mundo e evita que o advogado explique o inexplicável para o seu cliente, né? Porque você sai da audiência ciente de que a instrução foi boa para o seu cliente e vem uma sentença. Isso também é comum, né? Isso não é garantia nenhuma, mas... Muito bem. Com isso, tá? Principalmente com aquele início, eu queria dizer aos senhores que nós tivemos alterações legislativas absolutamente pertinentes e legítimas. Nós tivemos omissões legislativas, disposições legais inúteis, algumas inconstitucionalidades, alguma tentativa de controlar as decisões judiciais, complicação do que era simples, algumas revogações pela Lei 13.467 e pela Medida Provisória 808 de 2017. Isso nos mostra que não há nada de novo na chamada reforma, que a rigor não foi uma reforma, né? Foi um remendo muito mal feito. Nada de novo suficientemente sério para mudar o curso natural das relações de emprego e do judiciário trabalhista. Não há uma nova sentença trabalhista, nem mesmo a consolidação dos honorários de sucumbência no processo do trabalho. Eu não tratei disso, porque isso é o que eu mais tenho visto, discussão, artigo, enfim, eu imagino que os senhores estão cansados e já têm as suas conclusões sobre isso. Nem mesmo a consolidação desses honorários teve o condão de mudar esse rumo das coisas. Trata-se de um reconhecimento de direito que somente o processo do trabalho não tinha. Então, eu atribuo a isso uma extrema justiça, vamos tratar todo mundo da mesma forma. E os efeitos dessa sucumbência, eles terão o condão de aumentar o zelo das partes no momento da dedução dos pedidos, na inicial, na contestação, e vai aprimorar as relações jurídico-processuais. Não vejo, nesse momento inicial, todo mundo que pôde ajuizar a ação antes do dia 11 ajuizou, todo mundo preocupado com os efeitos, sai uma decisão aqui, outra decisão lá. Mas o que eu queria dizer para os senhores, em suma, acalmem-se, tranquilizem-se. Nós temos consciência do nosso papel dentro do Poder Judiciário. É o derradeiro reduto do cidadão. Nós temos consciência do importantíssimo papel dos advogados na pacificação social. Nosso objetivo não é a exacerbação dos conflitos sociais, nós não somos arquivadores gerais de autos sem solução de conflito material. E para aquelas decisões em sentido diverso, os senhores sempre terão o recurso adequado, sempre haverá um tribunal para reanalisar essas decisões, inclusive as minhas. Para finalizar, que a doutora Mona Lisa imaginou que eu ia tratar sobre os honorários, do acolhimento parcial, para mim o exemplo é das horas extraordinárias, e eu vou falar do meu entendimento sobre isso. Acolhido parcialmente o pedido de pagamento de horas extraordinárias, eu entendo que a sucumbência não incide parcialmente sobre aquilo que não foi ganho. O meu entendimento é de que acolheu o pagamento de horas extraordinárias, não enseja sucumbência da parte que não foi acolhida. Por exemplo, pediu 2 horas extraordinárias, ganhou 1, isso é suficiente para acolher o pedido. Inclusive, o STJ tem entendimento pacífico em relação à indenização por danos morais nesse aspecto. Pedido de R$50 mil de indenização por danos morais, acolhimento de 5, não enseja sucumbência sobre os 45 improcedentes. Uma outra questão que eu acabei deixando, que a doutora Mona Lisa tratou, é em relação à liquidação da sentença. Esse exemplo do tribunal
Regional do Trabalho do Pará, a 8ª região, talvez fosse um modelo que nós pudéssemos adotar para o país. Eu não conheço muito bem o sistema, nunca usei, mas pelo que eu ouvi falar, no momento de ajuizar a ação, o advogado dispõe de um programa em que ele lança os dados do pedido, jornada, enfim, e sai a liquidação do pedido. A sentença, quando resolve a questão, ela, nesse mesmo sistema, lança, faz as devidas correções do que foi acolhido, e sai a liquidação do pedido. Talvez fosse um modelo para a gente adotar. Não sei como nesse PJE, mas, enfim, talvez fosse um modelo. Era isso que eu tinha para dizer para os senhores. Muito obrigado pela atenção. Sucesso a todos. Desejo que comecem a dormir agora, a partir de agora, né, mais calmamente. E tudo será solucionado. Daqui 1 ano ou 2, nós teremos mais ou menos pacificadas todas as questões. Muito obrigado.